Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dupla Base. Meu nome é Vinícius Micael e hoje nós estamos novamente nesse formato um pouco diferente aí, pessoal, porque a agenda minha de Lucas está sendo bem complicada da gente conciliar e vamos trazer aqui um vídeo novamente aí com algo mais prático, digamos assim, e não que ele seja menos importante, o vídeo é de extrema importância que eu vou estar mostrando para vocês como utilizar aqui o site do Investidor 10. Esse site é um site que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, nas nossas análises. Vou mostrar para vocês várias ferramentas bem legais e gratuitas que você pode estar utilizando aqui para fazer a análise do seu ativo, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Se você acredita que esse canal está agregando na sua vida, compartilhe com outras pessoas. Comenta qualquer coisa no vídeo aí, suas dúvidas ou algo que você possa estar, enfim, conhecimento que você possa estar querendo compartilhar. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí o vídeo de hoje. Queria falar sobre esse, como eu já disse, né? Queria falar sobre esse site aqui chamado Investidor 10. Também não somos patrocinados, mas quando o produto é bom, a gente divulga, beleza, pessoal? Então, seguinte, esse site, ele tem ferramentas que são acopladas a ele, beleza? E você pode estar utilizando aí para fazer análise de ativos. Você também pode estar cadastrando sua carteira nele, como vocês podem estar vendo aqui. Essa é a minha carteira cadastrada no canal. Eu já tenho aqui histórico de mais de 5 anos, né, da carteira. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é outra coisa. O que eu quero mostrar para vocês é análise de ativos, beleza? Então, quando você entra aqui na página inicial, no homepage, você tem essa barra aqui para você pesquisar sobre ativos, né? E queria mostrar para vocês, por exemplo, vou estar pesquisando sobre a BB Seguridade. E aí ele vai te levar para essa página aqui, onde você vai conseguir analisar muitas coisas relativas à BB Seguridade. E assim como a BB Seguridade é um exemplo, né? A gente tem também para todos os outros ativos que estão listados na bolsa, né? Não está usando a BB Seguridade como exemplo aqui, beleza? Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, cotação, a gente consegue ver a variação dos últimos 12 meses, a gente consegue ver o preço sobre lucro, a gente consegue ver o preço sobre valor patrimonial e o dividend yield dos últimos 12 meses, beleza? Isso daqui é olhando para o passado. O que eu acho interessante desse site é que mesmo você que está começando e ainda não entende muito com relação aos indicadores, ele te mostra o que significa cada indicador desse. Então, por exemplo, Micael, eu não sei o que significa preço sobre lucro. Você pode vir aqui colocar o mouse em cima e ele vai te mostrar. Preço sobre lucro demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um preço sobre lucro de 2 significa que você está pagando R$2 por cada R$1 de lucro líquido da empresa. Isso aqui é muito interessante você saber, porque quando você vai fazer uma análise fundamentalista da empresa, você precisa usar esses indicadores para saber se a empresa está barata ou se ela está cara. Então, por exemplo, preço sobre lucro é um dos indicadores fundamentalistas que a gente utiliza para descobrir se esse ativo aqui está barato ou está caro. Como é que a gente faz para descobrir isso? A gente compara historicamente. Basicamente é isso. Então, se a gente baixar aqui um pouquinho, procurar aqui o preço sobre lucro, por exemplo, a gente vai achar aqui, é o primeiro indicador, e a gente pode clicar nesse gráfico aqui, na lateral. Clicando nesse gráfico da lateral, ele vai mostrar o quê? Desde 2016, qual é o preço sobre lucro de cada ano. Então, quanto que o mercado está disposto a pagar por essa empresa aqui, ano após ano. E aí ele vai te falar uma média. Né? Então, a gente tem quase 10 anos aqui, de histórico, e a gente pode ver que a média do preço sobre lucro da BB Seguridade, historicamente falando, é de 11,6. E hoje nós estamos em 7,6. Estamos no menor patamar histórico. Então, assim, baseado por esse indicador, único exclusivamente, é claro que a gente não faz análise por um único indicador, mas se a gente se basear nesse indicador, pode indicar que essa empresa aqui ela está barata, certo? Pode ser uma empresa que entre aí na sua análise, aí, que você faça uma análise aí com mais carinho, digamos assim. A mesma coisa você pode fazer para outros indicadores também. Então, por exemplo, preço sobre valor patrimonial indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Abaixo de 1, indica que a empresa está sendo vendida por menos que o seu valor real. O cálculo é o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, que é o VPA. A mesma coisa a gente pode ver aqui. Historicamente falando, quais são os dados que a gente tem com relação ao preço sobre valor patrimonial? A gente viu aqui que o menor valor histórico, até então, tinha sido de 5,7. E nós estamos aqui num valor atual de 5,33, né? Onde a média da BB Seguridade foi 7,92. Enfim, a gente pode fazer a mesma coisa também com dividend yield e com vários outros indicadores aqui. Então, para você que gosta de entender com relação a cada indicador, claro que isso aqui não vai ser a sua fonte principal de informação, porém, é um local onde você consegue muita informação boa, tanto com relação ao que é cada indicador, mas também com relação ao histórico desse indicador para aquela determinada empresa. Então, você consegue ver se a empresa ela é uma boa pagadora de dividendos, por exemplo, né? Então, se
ela é constante no pagamento de dividendos ou se ela é uma empresa que tem pagado aí nos últimos 2 anos, mas aí quando você olha 8 anos para trás, ela não pagou nada, né? Então, são coisas importantes de você perceber com relação a cada empresa quando você vai fazer a sua análise. Ele também tem um checklist bem legal aqui, ó, que ele fala que é o checklist do investidor buy and hold sobre o ativo que a gente está pesquisando, né? Então ele tem vários checks que ele faz aqui. Então, empresa com mais de 5 anos de bolsa, empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, né, que são 5 anos. E aí são vários checks que indicam se a empresa ela é saudável ou não, quando você pega, né, os dados históricos dela. A gente pode ver aqui a questão do histórico de dividendos também, o que é algo bem interessante de você perceber, porque quando você está falando de investir em ações pagadoras de dividendos, cada uma tem o seu calendário. Então, no caso da BB Seguridade, desde 2013, que foi quando a BB Seguridade entrou na Bolsa de Valores, a gente percebe que ela tem o mesmo histórico de pagamentos, que é o quê? Ela anuncia em fevereiro e anuncia em agosto. Todos os anos você vai perceber que ela anuncia em fevereiro e anuncia em agosto. E ela só paga dividendos. Esse daqui que você está vendo, que tem falado REND-TRIB, é o rendimento da tributação. Então, muitas vezes ela anuncia, aqui como você pode ver, a Datacom foi 20/2, porém ela só pagou dia 6/3, 6 de março. E aí esse dinheiro referente ao valor do dividendo, ele fica rendendo numa conta específica. E aí ele rendeu aqui 0,04 a mais. Então, é um rendimentozinho assim, não é tão grande, mas é melhor do que não ter esse rendimento, né? Enfim, é só para vocês entenderem. Mas a BB Seguridade, ela só paga dividendos. Ela não paga JCP, certo, pessoal? Para vocês que não sabem, o JCP ela é uma forma de remuneração também ao acionista, porém ele tem o desconto de 15% na fonte, tá? Então, se pagou R$2, por exemplo, vai ter o desconto aí de 15%. Não vai chegar os R$2 inteiros na sua mão, beleza? A gente pode baixar aqui e ver também, ó, como eu já acabei de falar para vocês, historicamente falando, quais são os meses, né, que a BB Seguridade paga. Por algum motivo apareceu dezembro aqui, mas a BB Seguridade ela não tem o costume de pagar ou anunciar nada em dezembro, certo? Não lembro exatamente o que foi, pode ter sido um dividendo extraordinário que eles divulgaram, mas vocês podem olhar no histórico aí, nos últimos 10 anos, ela só anuncia em fevereiro e em agosto. E aí, pessoal, não quer dizer que porque ela só anuncia 2 vezes ao ano que ela paga pouco, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, o último dividendo que foi anunciado em agosto desse ano, ela pagou R$1,94 por ação. Então, isso dava, salvo engano, mais de 5% de yield de uma vez só. Então, assim, é um valor bem substancial, certo? Que quando você geralmente soma aí os 2 dividendos do ano, dá um valor aí, geralmente, acima de 10%, certo? Ao ano. Então, rendimento bem legal, porque a gente está falando só de dividendo, né? Fora a valorização da cotação, né? Da ação em si. A gente pode ver aqui outros indicadores como payout. Aqui ele tem um preço teto sugerido, né? E aí tem 2 métodos que ele fala, que é o método Bazin e o método Graham, mas ele só mostra para se você assinar, né? Porém, como vocês podem ver, mesmo no modo gratuito, a gente tem aqui muitas informações legais que a gente pode estar conseguindo aqui. Ele faz um comparativo também aqui com relação a ações do mesmo setor, né? Apesar que a IRB aqui ela é uma empresa de resseguro, né? Mas ele faz aqui essas comparações e mostra assim, de uma forma meio que automatizada qual seria a melhor empresa do setor para você estar investindo, né? Essas comparações aqui você tem que ter bastante cuidado porque nem sempre elas vão estar condizendo aí com a realidade, certo, pessoal? Mas é uma forma de te ajudar a tomar a decisão correta também. Não é de todo ruim, certo? Você consegue fazer comparações também da BBCE com outros índices, como por exemplo o CDI, PCA, o índice de Small Caps, o IDIV, né? Que são as ações pagadoras de dividendos que fazem parte desse índice aqui, e o VVB11, que é basicamente o indicador aí do mercado lá da Bolsa dos Estados Unidos, né? Que a gente pode falar mais aqui, por exemplo, eles falam um pouco sobre a empresa, né? Qual setor, como é que faz mais ou menos, como foi criada e tudo mais. Até o CNPJ fala. Fala informações aqui, né? Valor de mercado, valor de firma, patrimônio líquido, número total de papéis, que é quantas ações estão em circulação na Bolsa de Valores hoje, né? Fala bastante coisa aqui, que você pode até ir entendendo, como eu já falei, né? Você pode ir colocando aqui nessa interrogação e entendendo mais com relação ao que é cada coisa, né? Por exemplo, tag along, nem todas as pessoas sabem o que é tag along, né? É um mecanismo de proteção, que ele fala aqui, ó. Mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Um tag along de 100% significa que o acionista receberá 100% do valor por ação, no caso da venda da empresa. Então, você que investe em BB Seguridade, se por acaso a BB Seguridade ela fechar o seu capital, alguém comprar a BB Seguridade, algo que, né, bem difícil acontecer, mas se por acaso aconteça, eles vão te devolver 100% do valor investido, certo? Porque ela tem esse tag along aqui de 100%. Várias outras empresas da bolsa não têm tag along, certo? Então, é algo para se levar em consideração também quando você vai fazer a decisão, né, a escolha de investir numa empresa ou não. E aí, regiões da BB Seguridade gera receita, só Brasil, obviamente, ou várias outras informações aqui. Não vou ficar indo aqui em todas as informações, porém esse daqui, ó, é um gráfico bem interessante que a gente utiliza bastante na hora de analisar uma ação, uma empresa,
saber se está no momento bom de compra, que é o gráfico de lucro versus cotação. Por quê, pessoal? Porque geralmente, historicamente falando, o lucro, a cotação, ela segue o lucro, certo? Então, se uma empresa ela começa a lucrar muito, a tendência é que a cotação ela começa a subir também para acompanhar esse lucro que a empresa está tendo. E o contrário também é verídico, certo, pessoal? Então, se a empresa começa a dar prejuízo ou lucros menores do que o esperado, a tendência também é que a cotação acompanhe. Sendo que o que acontece? Muitas vezes, existe aqui o que o pessoal chama de a boca do jacaré, né? Então, muitas vezes, a empresa começa a lucrar mais e a cotação ela não acompanha. Como, por exemplo, você está vendo aqui, que é o caso. Então, a cotação está aqui 34, 32, numa, digamos assim, numa certa descida aqui, porque houve uma desvalorização da BBSE nos últimos 12 meses. Porém, o lucro líquido está aqui na casa dos 9 bi. Então, assim, essa discrepância, muitas vezes, é o que você quer procurar. É o que você quer achar, porque significa que você vai estar comprando uma empresa. Não, obviamente, existem vários outros indicadores, outras coisas que você precisa levar em consideração. Mas pode indicar que você está comprando uma empresa barata, né? E uma empresa que está dando aí altos lucros, alta rentabilidade e vai provavelmente pagar também altos dividendos para o acionista. Então, essa discrepância aqui é uma discrepância interessante de se observar quando você vai fazer a análise da empresa que você está procurando investir, beleza? Temos aqui a evolução do patrimônio, enfim, não vou me ater tanto assim a esses outros indicadores, mas o que eu gostaria mais de mostrar para vocês é essa questão do lucro versus cotação. Também gostaria de mostrar bastante essa questão aqui do calendário de dividendos, porque é algo bem interessante de você estar analisando, olhando na hora que você vai fazer, né, o seu investimento. Até porque se você pensa em viver de renda passiva lá na frente, você precisa se organizar e entender quais são os meses que essa renda passiva vai entrar para você, né? Micael, mas só paga 2 vezes ao ano? Como é que eu vou viver de renda passiva se ela paga 2 vezes ao ano apenas, né? Olha, eu vi gente já que que recebe aí 200 mil reais em cada mês, né? Então recebe 200 mil em fevereiro e 200 mil em agosto. Basta você se dividir de forma que você separa um valor para março, um valor para abril, um valor para maio, junho, julho, assim, sucessivamente, né? E aí em agosto você vai receber mais uma paulada. Então você separaria para setembro, outubro, enfim. Então, assim, existem várias maneiras de você se organizar, né? Você não precisa estar recebendo todos os meses. Eu gosto de FII. Lançar uma polêmica aqui. Mas eu gosto de FII porque paga todos os meses. Mas, assim, não necessariamente porque paga todos os meses é um bom investimento, né? Enfim, queria estar mostrando para vocês aqui essa ferramenta do Investidor 10. Ferramenta muito poderosa, certo, pessoal? Que a gente utiliza todos os meses, basicamente, antes de investir, fazendo análise e entendendo se aquela empresa ela ainda é a melhor oportunidade da bolsa do momento, né? Para a gente estar colocando nosso dinheiro aí tão suado. Por hoje é isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Manda nossos vídeos aí para as pessoas que você acredita que vai somar, né? Que vai estar trazendo algum ensinamento aí. E coloca aí no comentário qualquer coisa que, enfim, possa nos ajudar aí a estar tirando dúvidas, a estar gerando novos vídeos também. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Até a próxima e valeu!